Shalom a todos, estamos em Parashat Emor. Nossa Parashá está falando, verdade, uma coisa que tem a ver com nossos dias. Agora que a gente está entre Pesach e Shavuot, os dias de Sfirat HaOmer. Então, a Parashá fala primeiro sobre o sacrifício do Omer. Omer é uma medida. Era no segundo dia de Pesach, quer dizer, quando sai o primeiro dia de Pesach à noite, vai cortar feixes de cevada. E o dia seguinte, no dia fazia uma oferenda no Bet HaMikdash. E aí, a partir disso, começava a ser permitido toda nova colheita do ano. E nesse dia começava também a contagem de Omer, 49 dias. E no dia 50º é o dia de Shavuot, dia da entrega da Torá. E nesse dia, o sacrifício mais famoso é o sacrifício de 2 pães que preparava isso de trigo. Então a gente está vendo o sacrifício no início da contagem de cevada e o último no Shavuot é sacrifício de trigo, que é comida de ser humano. Cevada é de animal e trigo é de ser humano. Então a gente vai tentar entender qual é essa ideia. Também a gente tem nesses dias o luto sobre os alunos de Rabbi Akiva. E nos sábios falam que eles faleceram por causa que não tinha respeito suficiente um por outro. E Rabbi Akiva, de acordo com uma explicação, depois que ele perdeu todos os seus alunos por causa disso, ele pegou a mitzvah de Ve'afta le'arecha kamocha, quer dizer, toda a parte de comportamento um com o amigo dele, ter um amor para o próximo, se cuidar do próximo, não prejudicar o próximo. Essa mitzvah, que está escrito para Parashat Kedoshim, ele pegou isso como se fosse uma das coisas mais importantes que existe no judaísmo. Dá para entender, por causa que ele perdeu os alunos por causa disso, mas por que é a coisa mais importante no judaísmo? De saber se comportar com um amigo, tudo isso. E existe mitzvot que tem a ver um com o amigo dele, e tem mitzvot que tem a ver um com Hashem. Mas por que como se fosse a base de tudo? Mitzvot ben Adam lachavero. Como a gente está vendo que quando a Torá, depois dos 10 mandamentos, a Torá faz questão de dar para a gente sobre os mitzvot ben Adam lachavero. Antes dos outros mitzvot, não fala de Tfilin, Shabbat. Começa a falar do quê? Como se comportar com um amigo, com um escravo, tudo isso. Por que tem um básico? Então a resposta é a seguinte. A gente sabe que a Torá, Hashem deu a Torá para a gente como se fosse um presente. E o presente é para quê? Para a gente, para nosso benefício, para poder a gente ser pessoas melhores. Mudar, ser pessoas melhores. Mas para poder chegar para isso, para entender isso, a gente precisamos se preparar, como se fosse um treino. Para alguém que vai querer agora jogar futebol, agora num campeonato, ele vai precisar treinar. Depois vai poder jogar. E o treino que uma pessoa precisa se trabalhar, é trabalhar no básico, se chama os midot, as características dele. Para poder a Torá depois, toda a Torá que ele vai estudar, todos os mitzvot que ele vai fazer, tefilim, tudo isso, para poder que eles vão dar para ele uma kedushá, uma santidade, uma beleza espiritual, uma coisa especial, que a Torá vai acabar de dar para ele. Primeiro, ele precisa preparar o corpo dele, as características dele. Se ele não vai preparar, então a Torá vai estar totalmente separada dele. Ele aprende Torá, aprende matemática, aprende ciência. Agora, por causa que eu aprendo ciência, vou virar um triângulo,
Como se eu aprendo agora matemática, eu viro triângulo, ciência agora vou virar como se fosse um laboratório. Não tem nada a ver. Eu aprendo isso, aprendo aquilo, aprendo um monte de coisas. Mas na Torá é diferente. A Torá ela vem para dar um benefício especial, para mudar a pessoa. Se chama Ben Torá, filho de Torá. Quer dizer, a pessoa vai ser diferente. A inteligência da Torá não é mais uma inteligência com todas as inteligências. E a Torá, ela muda a pessoa. Para poder mudar a pessoa, e isso todo, o objetivo da Torá, ele precisa se preparar. E como ele faz isso? Como a pessoa trabalha a característica dele? Como ele se comporta com outras pessoas? Com a esposa dele e a esposa com o marido. Isso, ve'afta l'reacha kamocha. Fala Rabi Akiva. Você agora vai ver como você vai se comportar com a pessoa que está no seu lado. Você sempre quer pegar sempre seu interesse, sempre se achar maior que o outro. Você quer abaixar o outro. Isso não pode. Normalmente o padrão vai ser isso. O padrão, se uma pessoa não se trabalha, ele vai ser como um animal. Vai querer sempre se beneficiar dos outros, meu benefício primeiro. Mas se ele se trabalha, pode ser outra pessoa. Pode começar a treinar mais, dar para o outro. Treinar, dar palavra boa para o outro. Pensar sobre o outro. Treina. Você vai ficar uma pessoa diferente. Que quando você vai estudar a Torá vai fazer de você outra pessoa. E isso, por isso que Rabi Akiva falou, olha, 24 mil alunos são gigantes de Torá. Mas se não existe a base, que o respeito, aí a gente não... A Kadosh Baruch Hu acabou pegando eles numa epidemia. Rabi Akiva ensina para nós, a base de tudo é Ben Adam Lechaveru. A base de tudo, para se mudar de sacrifício do homem que é comida de animal, para chegar para Shavuot, para receber a Torá, comida de ser humano, precisa todos os dias se trabalhar. Mesmo caindo, se levantando, pensar sobre o outro, trabalhar a característica. Alguém que tem uma tendência de ficar bravo, tenta se trabalhar, tenta fazer de tudo para não ficar bravo. Respeitar sempre o outro, tentando respeitar, tentando se trabalhar e se preparar para poder receber a Torá, para poder que a Torá ela vira uma parte da gente. Isso é a conexão entre o sacrifício que começamos depois do Pesach, a contagem que preparamos, se preparando para o dia de Shavuot receber a Torá. E isso é a conexão entre o que a gente aprende da morte dos filhos de Aaron. É isso que a gente aprende. Rabi Akiva fala, base de tudo. Ve'afta l'reacha kamocha. Base de tudo. Como você comporta com o outro, isso mostra as suas características. Derech eretz kadma la Torá. Primeiro trabalha com as características, assim que a Torá vai fazer parte de você. Shabbat Shalom.